pautas ATPCs que serão organizadas ou mediadas pela EFAP, elas serão utilizadas e serão disponibilizadas nesse canal do Centro de Mídia. Por favor, a próxima tela. Então, nós elencamos aí alguns objetivos que, inclusive, foram encaminhados por e-mail, por boletim para vocês, e eu só vou destacar aqui, a maioria, inclusive, já deve ter lido, já deve ter se apropriado, mas a ideia, esse momento de orientação de ATPC, é justamente estar apoiando o trabalho de vocês, professores e gestores, em relação à discussão dos conteúdos, dos temas, das orientações que foram desenvolvidas na semana do replanejamento. Então, nós tivemos uma semana cheia, com várias pautas, várias participações, vários especialistas, os representantes aqui do órgão central também desenvolvendo algumas falas. Eu mesmo tive uma fala sobre a TPC na quinta. Então, é importante que a gente tenha esse momento que vocês possam se organizar aí na escola para estar discutindo, para estar debatendo, para estar organizando e elaborando o plano de vocês para o desenvolvimento das atividades durante esse período. Um outro ponto, o segundo ponto que nós destacamos aí, é o apoio aos professores e gestores em relação ao desenvolvimento das pautas formativas a partir do dia 5, né? 5 de maio, ou seja, a partir da semana que vem. A gente pretende comentar um pouquinho sobre como que esse trabalho pode ser desenvolvido, dar algumas sugestões. Com certeza vamos ouvir muitas contribuições de vocês também, e nessa perspectiva de uma relação dialógica, de um trabalho preza pela gestão democrática, que respeita o planejamento estratégico da Secretaria, nós teremos um momento também para conversar especificamente sobre as pautas da semana que vem. O terceiro item, a ideia é a gente estar comentando um pouco aqui sobre a ferramenta que a gente tem utilizado, vocês também podem utilizar para fazer as reuniões nas escolas, a ADE com a própria escola, que é a ferramenta Teams, né? Não é um curso, né? É só um bate-papo, é só um breve comentário, algumas dúvidas têm surgido, então a gente pretende falar um pouquinho também do uso dessa ferramenta. A EFAP está organizando aí uma ação formativa, com certeza essa ação será disponibilizada a todos, mas a gente pretende comentar um pouco, bater um papo com vocês em relação ao uso dessa ferramenta. E o quarto item que nós colocamos aí como objetivo é o apoio ao preenchimento do questionário dos dias 23 e 24 do 4 e uma atividade de encerramento. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente, mas só para lembrar, nós tivemos, ao final do dia, questionários que foram elaborados e disponibilizados para vocês no AVFAP. Inclusive, eu tenho o número atualizado aqui de pessoas que já responderam, mas nós temos ainda um número de professores que ainda precisam responder, e a ideia é que, ao momento de ATPC dessa semana, né, e outros momentos da escola, sejam utilizados para tirar dúvidas, verificar se os professores estão com alguma dificuldade para acessar, e a ideia é que a gente consiga responder todos esses questionários até quinta-feira, tá bom? Então, em linhas gerais, essa é a nossa pauta, a nossa agenda de hoje, tá? Iniciou agora às 8 e nós iremos até às 9h30 com vocês. Por favor, a próxima tela. Então, o primeiro item, ele está diretamente relacionado com o segundo, porque um dos pontos que foi discutido, né, que foi trabalhado na semana passada, é justamente o desenvolvimento das pautas para ATPCs. Mas é claro que a discussão sobre os conteúdos do planejamento, ela vai muito além dessa discussão das pautas para ATPC. Ela passa pelos programas, pelos projetos da pasta, pelo desenvolvimento do currículo, pelos temas que nós estamos desenvolvendo nesse momento de isolamento social. Como eu mencionei, né, é um desafio, não é simplesmente pegar a aula que nós tínhamos presencialmente e transpor para o ambiente familiar.
Então nós temos que ter toda uma preocupação aí em relação às ferramentas que nós vamos utilizar, a quantidade de atividades que nós poderemos encaminhar para os alunos, as orientações para os pais, né, para toda a família. Então, todas essas preocupações, todos esses aspectos, eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser desenvolvidos. Então, é importante que vocês tenham esse momento de ATPC dessa semana para voltar, revisitar o que foi desenvolvido na semana passada, que vocês com certeza acompanharam, e ter esse momento de diálogo, né, de discussão, à distância, mesmo à distância, né? Então, o papel do professor coordenador é muito importante nesse momento, para organizar algumas questões, para levantar com os professores quais são as principais dúvidas, né? Então, esse momento de reflexão, estudo e replanejamento, organização da escola é muito importante. Eu, conversando com alguns professores e algumas professoras, e eles relataram, né, toda a preocupação, a ansiedade em elaborar o melhor material, em elaborar a melhor atividade para passar para os alunos, e que isso gera uma certa ansiedade e que é normal. E além de tudo isso, é claro, nós temos essa preocupação com a situação que estamos vivenciando, a questão da nossa saúde, da saúde dos nossos familiares. Então, tudo isso, né, como manter a saúde mental, como manter atividades físicas num período de isolamento e como organizar o horário de estudo em casa, contando com o apoio e a colaboração da família. E como que a família pode ajudar também esse aluno, essa aluna. Então, isso é importante que durante a semana, hoje aqui especificamente falando com os professores da área de ciências humanas, mas isso vale para toda a semana, é importante que a escola organize um tempo para que todo esse material que foi apresentado durante a semana passada possa ser revisitado, possa ser discutido, debatido e que isso contribua para a organização de uma forma efetiva, para a organização do trabalho dos professores com os nossos estudantes. Bom, e agora a gente pode passar já para o segundo ponto, que faz parte também, né, porque a ATPC é um dos temas importantes aí para o planejamento e para o replanejamento. Então, nós temos aí o desenvolvimento das pautas formativas, tá? A EFAP, é lógico, ela apoiará os professores e os gestores no desenvolvimento dessas pautas a partir da semana que vem. E é importante a gente destacar duas referências que devem ser consideradas na elaboração dessas pautas. Com certeza serão consideradas aqui pela EFAP, pela equipe COPER, momentos que a DE organizará as pautas e cuidará dessas pautas trabalhando com os professores nas unidades escolares. E também temos momentos previstos para pautas da própria unidade escolar. Então, nós destacamos aí as pautas formativas que estão disponibilizadas no AVEFAP, tá? Então, no início do ano, nós já tínhamos aí uma série de pautas formativas que foram disponibilizadas no AFA para desenvolvimento da ATPC presencial. Então, é claro que todas as pautas que estão lá, neste momento, são pautas que foram sugeridas, são pautas que foram propostas pensando no trabalho presencial no espaço escolar. Como foi muito bem desenvolvido aqui na quinta-feira passada com a Márcia, né? É uma conquista, é um direito nosso, né? É um momento em que a gente tem a escola como locus de formação de fato, né? E a TPC, ela é um momento, é um horário que a formação continuada se destaca, é para isso que nós temos esse momento. Então, é um resgate, né, do verdadeiro objetivo das ATPCs. E claro que no começo do ano, o desenvolvimento dessas pautas, muitas pautas acabaram chegando em cima da hora, né, os PCs comentavam. No início também a gente só estava conseguindo dar acesso para os gestores, né?
E tudo isso, nesse período aí de férias, de recesso escolar, nós continuamos com o desenvolvimento de várias pautas, e a última atualização que eu tenho é do dia 16 de abril, nós já temos mais pautas, mas nesse dia nós tínhamos aproximadamente 58 pautas já disponibilizadas e mais 18 pautas em produção a serem disponibilizadas também. Então nós temos lá, nós podemos chamar de um banco de pautas que pode e deve ser consultado nesse período. Tomando, é claro, o cuidado de adaptar a linguagem, de adaptar a forma como essa TPC vai ser conduzida, porque, como eu já mencionei aqui, foram propostas elaboradas pensando na TPC presencial, com todo mundo no mesmo local na escola. Agora nós teremos os professores no mesmo local, mas esse local é um Teams ou uma outra ferramenta que vocês possam estar utilizando. E hoje aqui, no caso das pautas da EFAP, o Centro de Mídias, o nosso canal de formação. Além disso, o outro documento que nós destacamos aí na tela é o documento orientador com as atividades escolares não presenciais. Então nós tivemos o envio de um comunicado que foi encaminhado pela COPED, EFAP, CGRH e CITEM na semana passada, com várias informações, um comunicado que tinha vários links, e é importante que vocês também usem esse momento da TPC durante essa semana para se apropriar desse documento e das informações preciosas que estão ali. E particularmente para esse trabalho da TPC, eu destaquei aqui na minha fala, na apresentação, pode passar, por favor, o trabalho que a COPED realizou, onde ela destacou algumas competências e habilidades que devem ser desenvolvidas ainda para o primeiro bimestre. Tá? Daqui a pouco a Vivi vai falar um pouco sobre isso. Então nós temos aí duas referências importantes para esse desenvolvimento do trabalho com as pautas. As pautas que estão disponibilizadas pela EFAP no AVA e o documento orientador que a COPED elaborou, onde a COPED elaborou, a equipe da COPED elaborou uma seleção de competências e habilidades que devem ser priorizadas nesse período, tá bom? Eu vou só comentar um pouco sobre o caminho para acessar as pautas no AVA e depois a gente volta a falar do documento orientador e vou passar a palavra para a Vivi. Então as pautas, elas estão disponibilizadas no AVA EFAP, né? Qualquer gestor ou professor pode entrar no site da Escola de Formação, nós temos o link aí na apresentação. Na seção Acesso Rápido, vocês podem clicar em AVA EFAP SEDUC e entrar com o login e senha natural de vocês. O login e senha que vocês usam, por exemplo, para fazer o acesso, para acessar os cursos que nós sempre disponibilizamos para vocês. Tá bom? Próxima tela. Então, pronto. Na seção ATPC em rede, vocês vão clicar em pautas e percursos formativos em rede. Professor, nós temos lá a versão gestor e a versão professor. Como estamos dialogando aqui diretamente com os professores, eu acabei destacando aqui o acesso para o professor, mas os nossos gestores também têm acesso a essas pautas formativas. E quando a gente clica nesse item, nós temos acesso a todas as pautas que já estão disponibilizadas lá. Então, é um caminho que a maioria já conhece, mas eu achei importante, conversando com a equipe, nós achamos importante destacar aqui durante essa fala, e por acaso, se algum professor ainda não tinha dado uma olhada ou não conhecia, é importante que nesse momento ele acesse e dê uma olhada no que está estruturado lá. Próximo slide, por favor. É importante relembrar que a resolução 72, 16/12 de 2019, ela continua válida, né?
Então, logo no artigo 1, nós temos lá destacado a jornada de trabalho docente. Ela é constituída de aulas com alunos, aulas de trabalho pedagógico coletivo, a TPC, e as aulas de trabalho pedagógico em local livre, de livre escolha, a TPE. E aí uma definiçãozinha, né, da TPC. Entende-se por a TPC aquelas aulas que se destinam a reuniões e outras atividades pedagógicas, preferencialmente para formação e estudo de caráter coletivo, bem como para o atendimento a pais e alunos. Então é importante, né, nós destacamos isso na apresentação aqui, porque como eu mencionei agora há pouco, a TPC é um espaço, né, a TPC como locus de formação. Né? Neste momento, devido ao isolamento social, todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, esse espaço acaba sendo um espaço mediado por tecnologia, acaba sendo um espaço virtual, mas é um espaço de formação. Então é uma conquista e nós precisamos valorizar cada vez mais esse espaço e aprimorar todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo aí com vocês, entre vocês também, entre a própria diretoria e a escola. Então esse é o grande objetivo. Próximo slide. A organização lá, quando vocês acessarem, nós temos pautas lá. Claro que o grande guarda-chuva é o currículo paulista, né? Então, todas as pautas que estão lá, elas atendem ao currículo paulista. Lembrando que nós temos o currículo da educação infantil dos anos iniciais do fundamental, né, e anos finais do fundamental, já um currículo homologado, né, já temos aí os materiais que foram disponibilizados. Do ensino médio, nós estamos no momento aí que temos a consulta pública, né? O grande objetivo é que seja homologado logo na sequência, após todas as contribuições que forem agregadas. Então, todas essas pautas, elas tratam do currículo paulista. E nós dividimos em alguns temas, né? Então, nós temos lá pautas que tratam especificamente dos componentes curriculares e das áreas de conhecimento. Nós temos pauta do Inova Educação, né? Lembrando aí que nós temos agora para todas as escolas os novos componentes que já eram desenvolvidos no programa de ensino integral. Então nós temos projeto de vida, nós temos eletivas e nós temos a tecnologia, também a novidade para todos. Então temos algumas pautas específicas do Inova, nós temos as pautas do MMR, Gestão em Foco, as pautas de gestão de aprendizagem, onde a gente discute um pouco a gestão de sala de aula, a gente discute um pouco a questão do conselho. Temos todas as pautas lá de atendimento especializado, né, uma grande preocupação da Secretaria com esse atendimento, e ainda algumas pautas de modalidades educacionais e do programa Conviva São Paulo. Então, basicamente, essa é a estrutura de temas que vocês vão encontrar lá em relação às pautas. Então, trouxe isso na fala também, porque é importante que vocês se familiarizem com esse conceito, com esses temas e com o que a gente vem apresentando como sugestão de pautas. Próximo slide, por favor. Agora, voltando para o segundo documento, né, ou segunda referência que nós indicamos aí, o documento orientador das atividades escolares não presenciais. Né? Então, como eu mencionei, foi encaminhado na semana passada um comunicado, né, um comunicado COPED, CGRH, EFAP e CITEM, e nesse comunicado nós temos várias informações importantes, que inclusive devem ser discutidas nesse momento de ATPC. Tá? Aqui a gente está fazendo um recorte específico, pensando nas pautas formativas para a TPC. Então, nesse documento, vou pedir para que coloque a tela novamente, por favor, obrigado. No comunicado, nós temos um link contido no final do primeiro parágrafo. Pode virar a tela, por favor. Nesse link, quando nós clicamos lá, nós temos o acesso às habilidades destacadas para o primeiro bimestre e organização dos temas. Então, como nós temos essa preocupação
temos que desenvolver o trabalho com os alunos num período difícil, onde eles estão isolados em suas casas, onde nós teremos que desenvolver esse trabalho usando tecnologia, muitas vezes os próprios pais buscando na escola alguns materiais. Então é importante esse trabalho que foi desenvolvido pela Coped de destacar algumas habilidades que devem ser desenvolvidas nesse período que estamos vivenciando. Então, na tela aí, nós colocamos como acessar, mas está muito simples no comunicado, porque tem o link, tem o local, mas eu achei importante destacar aqui, principalmente para quem não tinha dado uma olhada ainda, aproveite esse momento, né? Na página 4 do documento, no final do terceiro item, tópico 4.2, realização das atividades escolares não presenciais. No final desse parágrafo, nós temos um link para uma tabela com o recorte de todas as habilidades separadas por componente curricular. Então, eu particularmente fiquei muito feliz com esse trabalho que foi desenvolvido pela equipe curricular da Coped. E nesse momento agora eu vou passar a palavra aqui para a Vivi, que tem muito mais propriedade para estar falando um pouquinho desse documento e batendo um papinho com vocês aí especificamente sobre esse item. Bom, obrigado, Vivi. Eu agradeço, João. Mais uma vez, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. É muito importante esse momento de retomada dos ATPCs, porque é nesse espaço, né, que a gente vai poder criar estratégias de como atingir todos os nossos estudantes. É preciso ter em mente um fundamento essencial, que é o seguinte: todos os nossos estudantes devem ter os mesmos direitos de aprendizagem. Então, foi feito um currículo com a participação de vocês, né? A construção do currículo em 2018 teve consulta pública, os materiais em 2019 foram feitos com a ajuda dos PCNTs, os PCNTs participaram, criaram atividades. Então, é muito importante que vocês pensem, dentro do momento do ATPC, em estratégias para conseguir chegar em todos esses estudantes. Aqueles que, nas especificidades, enfim, dessa rede gigantesca que a gente tem, tanto terão acesso aos meios digitais, como aqueles que não terão. Isso na mesma escola, às vezes na mesma sala, a gente tem essa multiplicidade de realidades e acessos. Então, inicialmente eu queria pedir essa atenção de vocês, lembrando também das modalidades, daqueles que estão em privação de liberdade, do público-alvo da educação especial, da EJA, enfim, né? Todos eles são os nossos estudantes e nós precisamos ter esse olhar. Sobre os públicos também das modalidades, teve uma apresentação semana passada, né? Então, acho que seria muito importante que, principalmente as escolas vinculadoras, retomem esse material para trabalhar com os professores. Então, vamos tratar especificamente das habilidades essenciais que estão presentes nesse documento orientador que foi disponibilizado para vocês na semana passada, né? Então, nesse documento orientador, pode disponibilizar a próxima. Nesse documento orientador, vocês vão encontrar habilidades essenciais que foram elencadas pela equipe curricular da SEDUC, né? Então, o que são essas habilidades, né? Então, são habilidades que, dentre aquelas que já estavam previstas para o bimestre, então isso é importante ressaltar. Não são novas habilidades, são habilidades que já estavam previstas dentro do primeiro bimestre, que fazem parte do currículo paulista ou do currículo que, no caso do ensino médio, ainda está em vigor. Foram selecionadas pelas equipes curriculares da SEDUC e elas norteiam os planos de aula que serão apresentados no Centro de Mídias.
Então, por que a gente precisava dessas habilidades essenciais? Porque diante da retomada da aula em condição não presencial, nós precisávamos ter algumas habilidades que norteassem todo o bimestre, que possibilitassem a progressão, né, da aprendizagem dentro de cada componente e que não prejudicasse a aprendizagem do trimestre. Então, esse foi o critério. No entanto, é preciso que a gente tenha, que a gente lembre que são mais de 5.300 escolas e que cada escola chegou num ponto, cada professor chegou num ponto desse bimestre. Então, como ontem mesmo eu fiquei observando nas aulas os comentários dos estudantes, haviam estudantes que comentavam, nossa, essa aula de tudo, né? E haviam estudantes que comentavam, nossa, isso ainda não tive. Então, é preciso que na escola, diante das especificidades que vocês têm lá, que vocês já sabem aonde vocês pararam, até onde vocês conseguiram ir, que vocês tenham, né, entendam que vocês têm autonomia de selecionar habilidades que vocês considerem também essenciais. Então, na minha escola, eu estou lá como professora de História, eu consegui já abordar essas duas habilidades, no caso do ensino fundamental 4, no caso do ensino médio 2, entendo, né, a partir das avaliações do dia a dia, os meus estudantes aprenderam, eles tiveram uma aprendizagem significativa dessas habilidades, mas faltou algumas que eu considero que são importantíssimas e essenciais para o próximo bimestre. Aí, nesse caso, vocês vão elencar e desenvolver as estratégias de como vocês vão abordar isso com os seus estudantes. Pode passar por... Bom, pode disponibilizar o slide. Então, alguns questionamentos surgem, né, sobre como que vai se dar esse processo de estratégia da escola, que deve ser, inclusive, desenvolvido dentro dos ATPCs. Então, o primeiro aspecto eu já pontuei, né, quais as habilidades que necessitam ser retomadas em minhas turmas, né, considerando aquilo que já foi dito. Quais as habilidades essenciais para a continuidade da aprendizagem? O quanto foi possível desenvolver as aprendizagens desse bimestre? E aí, uma questão mais específica é como encontrar os materiais que estão na versão digital. Então, gente, é importante relembrar que nesse primeiro bimestre, no caso do ensino médio, foi disponibilizado material impresso de todos os componentes. No entanto, no ensino fundamental, nós tivemos apenas os componentes do Enova, língua portuguesa e matemática, numa versão impressa, e os outros componentes, eles tiveram a sua versão digital. Eles estão disponíveis nos links que vocês... Por favor, volta ao slide. Não, deixa disponível, mas o próximo... Isso, obrigada. Os links estão disponíveis, vocês vão ter acesso. Então, o primeiro link é onde vocês podem encontrar tanto os materiais de apoio do estudante quanto do professor. E no link de baixo, do ensino médio, que é o que a gente chama de guia de transição. Lembrando que é o guia de transição, porque a etapa da educação infantil do ensino fundamental teve o currículo paulista já homologado, já passou por todo o processo de construção, de consulta pública, passou pelo Conselho Estadual de Educação e foi homologado em agosto do ano passado. Já a etapa do ensino médio, ela está em construção esse ano. Então, por isso, os materiais que chegaram até a rede são chamados de guia de transição. Tá? Lembrando que a implementação do currículo a partir do ano que vem vai ser progressiva a partir da primeira série. Então, aliás, um lembrete, quem não participou ainda da consulta pública, vai até dia 8 de maio, é fundamental que vocês participem, né?
podem não acreditar, mas assim, como redatora do componente de história, eu afirmo que fez muita diferença a contribuição de vocês. Muitas habilidades foram criadas ou modificadas a partir das contribuições que vocês fizeram. Então, não deixem de contribuir na etapa do ensino médio também. Bom, diante disso, né, voltando para a questão dos materiais, é preciso priorizar e é preciso refletir sobre as condições de cada estudante. Então, vamos lá. Dentro da minha escola, eu tenho aqueles que têm acesso, né, ao celular. O Marcão falou também, né, no início das aulas, para cada série que está sendo estudado uma versão para o computador, também do aplicativo. Isso vai ampliar um pouco mais ainda. Quem não tem acesso também à TV, então vamos pensar nesse ponto. Então eu tenho que disponibilizar o material do PNLD na minha escola, preferencialmente, né, prioritariamente, melhor dizendo, para esses alunos que não têm acesso aos meios digitais. Sobretudo os do ensino fundamental, porque a gente não, nesse primeiro momento, a gente não teve a versão impressa, mas no segundo bimestre, todos os componentes têm a versão impressa. Nesse caso, é preciso também lembrar que o Currículo Paulista ele foi feito totalmente a partir da base, mas que há especificidades que foram feitas a partir da consulta pública e a partir também da nossa realidade do nosso estado. Então, eu peço para que vocês analisem aquelas habilidades que estão muito diferentes do Currículo Paulista para a BNCC, para pensar também em estratégias de como a aprendizagem pode se seguir para todos. Então, vamos para o próximo slide. Então, eu trouxe aqui algumas habilidades, exemplo, né, de cada um dos componentes. Essas habilidades, elas foram selecionadas como essenciais pelas equipes do Currículo Paulista, e aí pode disponibilizar. Então, a gente selecionou aqui, por exemplo, a de Geografia, que é a primeira do 6º ano. Geografia e é ela história. trata o seguinte: descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Né? É importante essa habilidade, por quê? Porque essa habilidade ela vai priorizar, né, que o estudante ele entenda ao seu redor, né, os meios de vivência, o seu município, e também é uma habilidade que ela vem progressivamente sendo trabalhada desde os anos iniciais. Então, nos anos iniciais, ele teve essa identificação com o seu meio de vivência, a escola, a região em que mora e tudo mais. E agora, nos anos finais do ensino fundamental, ele vai ter esse contato com os conceitos que envolvem essa noção de espacialidade. Tá? No ensino médio, a habilidade é reconhecer na linguagem cartográfica e nos produtos do sensoriamento remoto formas indispensáveis para visualizar fenômenos naturais e humanos segundo localizações geográficas. Então, novamente, né, pensando na progressão. Então, primeiro ele entende a espacialidade, né, aí ele identifica os conceitos em relação a isso, e aí no ensino médio ele tem esse aporte maior, que a cartografia ela já é trabalhada no ensino fundamental também, mas ele tem esse aporte maior em relação ao conhecimento crítico, né, sobre a representação cartográfica. Próximo. O próximo é de história, as próximas habilidades. E aí eu vou falando então um pouquinho antes antes de encontrar o slide, sobre essas habilidades. Então a gente selecionou duas
habilidades do 6º ano, que na verdade é uma só, né? Então na BNCC, a 02 é uma só. Mas no currículo paulista, a gente entendeu que seria interessante que fizéssemos justamente a separação, né, das duas. Então ela ficou dessa 2. Então ela ficou 2A e 2B, também do 6º ano. Então a 2A é identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico, e a 2B é analisar a importância das diferentes linguagens, visual, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial, em diferentes sociedades e épocas. Bom, por que também no 6º ano, né? Essas habilidades, elas não são essenciais, norteadoras não apenas do 6º ano, mas de toda a construção da aprendizagem de história. Então, o estudante ele vai aprender desde esse primeiro momento, na verdade já desde os anos iniciais, mas agora ele vai, assim como em geografia, ele vai identificar a partir dos conceitos, ele vai ter esse contato, né, de como as fontes históricas são fundamentais para chegar a uma narrativa, para construir uma narrativa do passado, né, para conhecer como essas sociedades elas se organizavam, como elas se relacionavam, e isso perpassa desde os primeiros hominídeos até a contemporaneidade, tá? Então é uma habilidade essencial para todos, né? No ensino médio, a habilidade essencial é valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos, identificando suas manifestações e representações em diferentes sociedades. Mais uma vez, acaba sendo uma habilidade que pode disponibilizar uma tela se vocês conseguirem. O arquivo ele está sem esse slide, então eu sugiro que você faça os comentários e depois a gente inclui para mandar para o pessoal, pode ser assim? Tudo bem, ótimo. Então, assim, do ensino médio de História, a segunda série que a gente selecionou é valorizar, então, a diversidade do patrimônio histórico. Bom, por quê? Justamente é uma habilidade que também perpassa não só a segunda série, né? Ela foi escolhida como essencial da segunda série, mas ela perpassa todo o ensino médio e também acaba sendo um desdobramento dessa relação com as fontes históricas e a identificação de como as diferentes linguagens dentro da construção do saber histórico, ela é importante para compreender o eu, né? E como eu me relaciono com a sociedade, como as sociedades se relacionam, como as pessoas se relacionam dentro da sociedade, melhor dizendo. Bom, e por fim, sociologia e filosofia, né? Então, sociologia, a gente escolheu uma da primeira série, que é desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade, né? E aí, por que ela é essencial? Primeiro, a gente precisa retomar que, a partir dos fundamentos da educação integral, que já estão dentro da BNCC, mas que o currículo paulista trabalha de uma forma muito, muito forte, e assim como o currículo que já foi homologado, a etapa do ensino médio, ela traz isso com toda a essência, porque é o nosso fundamento mesmo, né? O nosso objetivo é que o nosso estudante saia apto a atuar na sociedade. Então, é preciso relembrar que, assim, apesar da sociologia ter isso claro dentro das suas habilidades, é responsabilidade de todos os componentes trabalharem com a criticidade, né? E com esse trabalho da capacidade do estudante de observar a sociedade. Então, aqui no caso específico dessa habilidade, ele vai ter condições de observar a sociedade a partir de uma criticidade que veio ao longo de toda a sua formação básica.
E no ensino médio também de filosofia da terceira série, a seleção foi estabelecer distinção entre o filosofar espontâneo, próprio do senso comum, e o filosofar propriamente dito, típico dos filósofos especialistas. Então, de novo, a importância da criticidade e desnaturalizar, né? Às vezes no senso comum a gente fulano está filosofando, né? E não problematiza toda a questão do componente, né? Desse percurso todo histórico, dessa contribuição que os filósofos trouxeram para o desenvolvimento da nossa sociedade, do nosso saber, da nossa sociedade. Não banalizar o uso da filosofia, né? Exatamente. Então, as habilidades essenciais que as equipes curriculares da COPED selecionaram foram essas, lembrando mais uma vez que as escolas têm total autonomia a partir da sua realidade de escolher aquelas e criar estratégias, é importante isso, para que a aprendizagem de todos os estudantes seja garantida. Vivi, a gente pode estar falando que essas habilidades, elas foram algumas habilidades que foram consideradas estratégicas pela equipe para o bom desenvolvimento das competências e dos conteúdos propostos nos materiais curriculares. Sim, sim. Até é interessante a gente notar que, assim, acho que foi ontem, um dia tem tantas horas que eu foi ontem que as meninas de história apresentaram e citaram o material. Então, esse material digital que está disponível no slide lá atrás, se tiver como colocar, aquele lá, o segundo. Aquele link que a gente colocou para vocês vão encontrar os materiais de história, de geografia, de ciências, de educação física, de artes, enfim, de todo mundo, inclusive aqueles que foram impressos, como do Inova, de matemática e língua portuguesa. Acho que você esqueceu de língua inglesa, espero não ter esquecido mais de ninguém. Então, nesse link vocês vão encontrar os materiais e é importante que esses materiais vão aparecer provavelmente nos planos de aula que as equipes estão colocando, como apareceu ontem em história. Então, tá tudo ligado. É isso, a sua fala ela foi muito importante também nesse aspecto, porque nesse trabalho de estudo, de formação das APCs, é importante que toda a articulação em todos esses materiais, né? Então nós temos um currículo já homologado, um currículo numa fase de consulta pública no caso do ensino médio, nós temos documentos orientadores, né? Nós temos pautas que já foram disponibilizadas no ambiente virtual da EFAP e nós temos as aulas que estão sendo ministradas por meio do centro de mídias, né? Então tudo isso tem que realmente ser muito bem articulado e nesse momento nós temos a orientação, né? Temos esse trabalho das equipes curriculares que destacaram algumas habilidades, como você bem mencionou, é claro que a própria diretoria, é claro que a própria escola tem autonomia e deve também elaborar as suas estratégias, verificar as suas necessidades locais, mas com certeza é um trabalho que contribui muito para o professor, né? É um trabalho que vocês já anteciparam e disponibilizaram para toda a rede, pelo que eu vi lá no documento, para todos os componentes curriculares, correto? É importante ressaltar que isso só é possível porque não veio do nada, né? Então, tanto o documento orientador quanto essas habilidades que foram selecionadas, elas partem de dois eixos enormes que norteiam o nosso trabalho, que é o currículo paulista, né? E também o plano estratégico. Então, todas as ações, independente da coordenadoria, do departamento, elas têm que conversar, né, com esses dois pilares. Então, naturalmente, tudo se relaciona. E isso é importante para que, apesar, né, desse momento a gente no teletrabalho, a gente fica até exasperado de tanta coisa e tudo mais,
E aí parece que as coisas não se conectam muito bem. Mas esses pilares, eles são fundamentais para que haja uma linguagem única na escola, que haja uma linguagem única nos órgãos centrais e vai perpassar e vai chegar, que é o que a gente espera, que é o nosso objetivo maior, que é na aprendizagem do estudante. E eu vou aproveitar aqui a sua fala antes da gente passar para o próximo item, para relembrar o que a gente sempre comenta, né? É um processo onde a gente também aprende muito com a rede, as nossas equipes também aprendem umas com as outras, e nós precisamos mesmo da colaboração, desse olhar crítico, né? Dessa leitura crítica, todos que estão nas diretorias de ensino, de todos que estão na escola, nesse sentido de colaborar mesmo, de passar algumas informações, dar algumas sugestões, apontar o que tiver de equívoco também. Como você mencionou, é um período que está tudo um pouco corrido, né? Nós estamos aí tentando fazer o melhor, todos estão, mas com certeza pode ocorrer um equívoco ou outro. Então é importante esse olhar, essa colaboração de todo mundo. Tá bom? Agradeço, Vivi, muito importante, porque para a gente discutir a formação continuada na TPC, nós temos que estar bem antenados a todos os materiais que estão sendo disponibilizados para que os professores possam lecionar, e nós temos que estar conectados com todas as premissas, com tudo que é apresentado no currículo, no plano estratégico. E então, toda essa articulação, a TPC é um espaço para isso também, é um espaço de formação e um espaço de estudo. Então, considerei muito importante a sua presença aqui, justamente para estar enfatizando e destacando esse trabalho bacana que foi realizado pelas equipes. Bom, a gente agora pode retornar. Imagina, pode falar. Eu que agradeço o seu convite e agradeço a todos vocês que estão nos assistindo à distância, mas com o mesmo objetivo, que é essa aprendizagem do estudante. Sim, essa aprendizagem qualificada, que é o que tanto buscamos, né? Então a gente pode voltar agora para o slide da apresentação que nós estávamos utilizando, da primeira apresentação. Nós tínhamos lá o segundo ponto, que era justamente essa questão da TPC, e nós temos agora o terceiro ponto, o terceiro item, que é justamente a utilização da ferramenta Teams como uma possibilidade para a realização de ATPCs, tá? Muitas pessoas têm questionado se poderiam estar utilizando outras ferramentas, tem algumas escolas que já desenvolvem esse tipo de trabalho, algumas diretorias de ensino. Tudo bem, não tem problema nenhum, né? As ATPCs da EFAP serão realizadas por meio do canal de formação aqui, do nosso aplicativo, do Centro de Mídias, mas nós temos orientado, temos sugerido que as pessoas utilizem o Teams, porque todos os nossos servidores têm acesso por meio do e-mail institucional. Então é uma sugestão, mas claro que as escolas elas possuem autonomia também para estar desenvolvendo esse trabalho de acordo com o que eles já estão acostumados a desenvolver. Em relação ao Teams, a ideia aqui não é uma formação, até porque não seríamos as pessoas mais indicadas para fazer isso. Mas a ideia é estar conversando um pouco com vocês, no sentido que o Teams ele apresenta algumas ferramentas, algumas funcionalidades interessantes que nós podemos utilizar nessas reuniões coletivas, né? Os chats, as chamadas de vídeo, envios de arquivo. Então, essa parte ela é até bem intuitiva, é só dar uma fuçada, testar um pouco. Aí é importante também aprender com aquele que já sabe um pouco mais, né? Claro que teremos os cursos, temos as orientações, a CITEM também está trabalhando muito com isso, mas a ideia é estar destacando alguns pontos. E no bate-papo, na conversa com alguns professores, o pessoal tem destacado sempre 3 itens para a gente, né? É bom falar um pouquinho como acessar uma reunião pelo Teams. Eu queria saber como é que eu crio uma equipe lá. Eu vou fazer uma TPC, então eu quero criar uma equipe com os professores de ciências humanas, né? Dentro da área, eu quero criar uma equipe de geografia, uma equipe de filosofia,
na outra TPC eu quero unir história com filosofia. Então, assim, o pessoal também tem perguntado muito para a gente como criar equipes na ferramenta e como compartilhar links de reuniões no Teams, né? Como que eu faço a chamada. Então, a partir desses questionamentos, conversando com o Marcos Barros da CITEM, ele tem utilizado alguns vídeos que são tutoriais, são dicas, são vídeos interessantes, e aí nós achamos interessante trazer aqui também, né, quem ainda não tinha assistido, é uma oportunidade agora, quem já tinha assistido é um reforço, né, e claro, aqueles que já utilizavam ou que já utilizam com uma certa facilidade, a ideia é que ajude mesmo, colabore, né? Então, os gestores, os professores, para que a gente possa estar aproveitando ao máximo essa ferramenta que nós temos à disposição. Então, eu vou chamar aí agora o primeiro vídeo, tá? É um vídeo rápido, e esse primeiro vídeo ele trata justamente de como acessar uma reunião no Teams, tá bom? Então, eu vou pedir, por favor, que vocês coloquem aí esse vídeo para que os professores e gestores possam assistir agora. Olá! Para você entrar na reunião através do Microsoft Teams, entre no aplicativo, clique em calendário, selecione a reunião que você foi convidado, clique em ingressar, clique em ingressar agora. Importante, para você desativar e ativar o microfone, clique no símbolo do microfone. Para você desabilitar e habilitar a webcam, clique no símbolo da câmera. Então, são algumas dicas, né? Importante. Ontem mesmo nós estávamos numa reunião com um número maior de pessoas. Então, são dicas, né? Aí, de repente, as pessoas começam a falar ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma opção lá de colocar no mudo para que a pessoa que está fazendo a apresentação ou tendo a fala naquele momento, ela possa falar sem interferência, sem maiores problemas. E agora eu vou chamar aí o segundo vídeo, que é um vídeo que trata de como criar equipes no Teams. Então, como eu mencionei anteriormente, né, principalmente para esse trabalho de ATPCs, nós teremos momento com todos os professores da área, teremos momento específico com alguns componentes ou específico de um componente. Então, você saber exatamente como criar as equipes é importante. Olá! Nesse vídeo vou mostrar como criar uma reunião e compartilhar o link, não sendo necessário colocar todo mundo dentro da reunião como convidado. Primeiro, você clica em calendário, vem em nova reunião. Você tem que adicionar um título para a sua reunião, vou colocar como teste. É obrigatório ter pelo menos uma pessoa como participante. Vou adicionar o Guilherme. Vou colocar a reunião para que seja às 13 horas e clico em enviar. Veja, ela criou a reunião aqui automaticamente no calendário do Teams. Com isso, você vai abrir a sua reunião. Aqui, onde ele aparece ingressar em reunião do Microsoft Teams, não vai aparecer para vocês, mas clicando com o botão direito, ele vai aparecer copiar link. Eu vou colocar aqui copiar link. Aqui eu cliquei com o botão direito, vou clicar em colar e ele gerou esse link aqui. Com esse link é só você compartilhar para as pessoas, pode ser pelo WhatsApp ou por e-mail, e as pessoas que tiverem esse link vão acessar a reunião normalmente. Boa. E agora nós vamos passar o terceiro vídeo. Esse é um vídeo um pouquinho mais longo, né? E esse vídeo ele trata exatamente de como compartilhar link de reuniões no Teams. Olá pessoal, esse tutorial é para você, docente, que precisa fazer uma reunião com todos os seus alunos ou com um grupo de alunos aí para falar sobre conteúdo, seja utilizando chamada de vídeo ou simplesmente uma chamada de voz. Vamos lá. Se você está visualizando no seu ambiente do Microsoft Teams,
Essa tela é porque você já está logado no Teams e porque também você já faz parte, já está associado a uma equipe. Seja uma equipe que você tenha criado e ingressado os seus alunos, enfim, ou uma equipe na qual você foi ingressado aí como docente nessa turma. Beleza, eu tenho 2 equipes aqui por enquanto. Vou clicar aqui no MS02, aqui do celular de Itaquera. E nós vamos iniciar então uma reunião. Olha como é simples. Olha lá. A gente vai simplesmente tocar nesse botãozinho aqui embaixo, ó, onde está escrito reunir agora. E ele vai trazer para a gente essa tela. Ok? Já posso ver ali a minha imagem, a imagem da minha câmera. Posso desativar a câmera se assim for necessário. Tá? Aqui você vai, se você não quiser usar a câmera, né? Aqui você vai colocar o assunto. Eu vou colocar algo como alinhamento de conteúdo. Beleza? Ok. Basta clicar nesse botão reunir agora. Já estamos em reunião. A reunião já começou aqui, ó, você já ingressou na reunião. Essas são as pessoas que podem fazer parte dessa reunião. Eu vou convidar o Mike aqui, ó, para conversar com a gente, ó, pedir para o Mike ingressar. Eu posso pedir para outros alunos ingressarem nessa reunião, uma vez que todos fazem parte desse grupo. O Mike vai receber, está ligando para o Mike está conectando lá na máquina dele, e se tudo der certo, vai aparecer aqui a imagem do Mike ou simplesmente as iniciais MS aqui do Mike Soares aqui na minha tela. Eu posso liberar o vídeo, então o meu vídeo vai aparecer para a tela toda, como não tem ninguém ainda conversando comigo. Posso aqui desconectar o meu vídeo, posso bloquear o meu áudio para que o Mike ou a pessoa que estiver conversando comigo aqui não acesse, tá? E eu posso também gravar a reunião. Veja que já passaram 59 segundos, 1 minuto agora. Eu vou clicar nesse botãozinho onde tem esses 3 pontinhos. Aparece aqui a opção mais ações. Eu vou clicar nesse botão e vou marcar a opção iniciar a gravação. A partir desse momento, a gravação foi iniciada. Nós já estamos em contato aqui, ó. Está dizendo pra gente aqui, ó, você está gravando. É bacana que você avise todos os membros dessa reunião, né, todos os participantes dessa reunião, que o Mike e os demais colegas que estiverem conectados aqui, eles agora fazem parte dessa nossa reunião. Eu vou escolher a opção ignorar. Prontinho, ó, o Mike apareceu aqui. Ao ligar a minha câmera agora, ativar a minha câmera, a minha imagem vai aparecer menorzinha aqui, e aqui vai aparecer as imagens dos colegas que estiverem conectados. Se outros alunos ingressarem nessa conversa, como aqui, ó, o Sérgio, o Alex e tudo mais, outros colegas ingressarem nessa conversa, eles também vão aparecer as suas respectivas informações aqui pra gente. Olha lá o Mike. O Mike está com a gente aqui na gravação da nossa videoaula. Obrigado pela participação, Mike. Valeu. E se o Mike falar alguma coisa no microfone dele ativado lá, essa informação vai aparecer pra gente. Ó, apareceu aqui, ó, ficou em negrito porque o Mike está falando com a gente, tá? E assim por diante. Beleza? Eu vou pedir pro Mike desativar o vídeo. Eu também vou desativar o meu vídeo aqui. Vou fazer aqui, ó, desativei o vídeo. O Mike vai desativar o vídeo dele lá. E se nós quisermos conversar com os colegas, mandar informações enquanto a reunião está acontecendo, eu posso clicar aqui nesse botão mostrar a conversa e enviar uma mensagem aqui. Olá, Mike. E ele pode responder, ou até mesmo, como para facilitar uma reunião, é bacana que todos os demais membros estejam com os seus microfones desativados, não é? Dependendo daquilo que você quer trabalhar, enfim. E aí o Mike pode ir respondendo aqui, ó, ficou piscando o Mike, significa que o Mike está conversando comigo, tá lá, ó. Olá, Wellington, beleza? O Mike está interagindo comigo aqui. Apareceu aqui uma mensagem, por quê? Essa mensagem do chat que a gente está trabalhando também vai ficar gravado nesse nosso tutorial. Ele está dizendo aqui que o Mike respondeu a nossa conversa. Se eu quiser novamente ativar o meu vídeo, como o Mike está ativo, vai aparecer apenas essa caixinha aqui embaixo, essa janelinha com a caixa. Beleza, temos algumas opções de... Aí são alguns penduricalhos, né, que fica interessante, mas é bem legal. Se eu quiser mostrar a minha tela ou uma outra tela para o aluno, eu posso escolher aqui a opção compartilhar
e eu posso compartilhar para ele a minha área de trabalho ou a minha janela. Eu escolho qual área de trabalho eu quero compartilhar, ok? Posso escolher qual janela de aplicativo eu quero compartilhar. Posso escolher até uma outra guia do Chrome que eu queira compartilhar. Vamos supor que eu quero compartilhar lá a minha guia do WhatsApp. Aí você pode marcar e ele vai compartilhar. Janela do aplicativo, eu vou escolher aqui o aplicativo gerenciador de tarefas. A partir de agora, todos os integrantes dessa reunião, né, todos os participantes dessa reunião, eles estão visualizando essa tela. E aí aqui eu posso ir falando, fazendo, enfim, enquanto todo esse processo vai acontecendo aqui. Eu posso clicar na opção interromper o compartilhamento e pronto, eles não estão mais visualizando. O que é legal, o que vale a gente mencionar aqui também? Quando a gente escolhe a opção de compartilhar a tela e área de trabalho e escolhe a janela de um aplicativo, toda essa área do Microsoft Teams, ela fica carregada com essa janela, ela fica preenchida com essa janela que você escolheu, tá? Então isso é uma opção bem legal aí, caso você queira utilizar PowerPoint nessa sua interação utilizando o Microsoft Teams. Lembrando que você não precisa de uma câmera nesse caso, basta o seu microfone ativo e você pode conversar aí todas as suas aulas a partir desse ambiente. Outra opçãozinha que a gente tem aqui, que é uma opção legal também, né? Depende de como você está utilizando o seu vídeo. Você está lá utilizando o seu vídeo e dependendo, deixa eu ver aqui, aí eu posso inclusive aqui, ó, entrar em tela inteira. A gente não vai mais visualizar essas outras áreas, né, do nosso navegador, tudo mais, vai entrar em área inteira. Aí aqui eu posso desfazer esse mostrar a área inteira e mostrar inclusive outras anotações aqui, ó, fechar tela inteira. E ele volta aqui pra gente na nossa área comum, ok? Aqui a gente pode mostrar todas as pessoas que estão participando com a gente, nesse botãozinho aqui, mostrar ou ocultar os participantes. Essas pessoas estão em reunião no momento, aparecem aqui na parte de cima, e as outras pessoas que fazem parte dessa sala, que poderiam ser alocadas aqui. Mas eu poderia convidar alguém para participar da minha reunião. Eu poderia escolher aqui, ó, a Eliane Aparecida aqui, ó, tá dizendo que ela tá aparecida, desaparecida nesse caso, tá vendo aqui, disponível, brincadeira, e ela poderia fazer parte dessa nossa reunião, assim como qualquer outro colega que faça parte aí do seu grupo. Veja que a Eliane já desapareceu daqui, tá? Fecha esse painel e finalizamos aí a nossa interação, terminamos a nossa reunião, precisamos finalizar o nosso processo, sem problema. Deu um vídeo aí de 7 minutos, enfim, depende, eu ainda vou fazer alguns ajustes antes de publicar para vocês, alguns cortes, enfim, para mandar redondinho para vocês aí, que isso possa produzir valor. Mas enfim, cliquei no botão aqui desligar, o Mike deve ter feito o mesmo lá, vou ignorar aqui a chamada, senão a validação. Veja, o Mike continua conectado lá, ó. Enquanto tiver um participante conectado, você vai ver que a reunião vai continuar ativa. Se eu voltar a ingressar na reunião, vou ingressar de novo aqui na reunião, com o meu vídeo, com os meus dispositivos, a gente volta para a mesma reunião, observe. A gente voltou para a mesma reunião. Agora, eu vou pedir para o Mike colocar o vídeo dele de volta lá. Se ele ainda estiver me ouvindo lá, tá lá, ó, o Mike colocou o vídeo de volta dele. A gente vai agradecer, Mike, obrigado, você pode encerrar aí, pode desligar a sua conexão, obrigado pela sua participação aqui nessa nossa videochamada, que vai com certeza ajudar os nossos colegas pela rede aí. Valeu, Mike. Tá lá, o Mike saiu, desligou, e eu também vou fazer o mesmo. Quando eu fiz o mesmo, aí sim ele sai da reunião, observem, e aí aparece aqui a reunião pra gente. Dentro de alguns instantes a Microsoft vai processar essa informação de vídeo, né? E o vídeo vai aparecer pra gente aqui, para que todas as pessoas que fazem parte desta equipe, no caso do TMS02, possa assistir juntamente aqui aquilo que foi produzido, aquilo que a gente conversou.
conversou. Isso é legal porque caso algum aluno não possa participar dessa reunião, ele pode, no momento futuro, né, assistir tudo aquilo que a gente conversou e fica registrado. Lembrando, desde que você grave essa chamada, aí essa reunião, você faça aquela opção de gravar a reunião para que a gente possa utilizar isso mais para frente, ok? Essas são as dicas aí de criar reuniões utilizando o Microsoft Teams. Espero que tenha valido para vocês. Até a próxima! Pessoal, então nós tivemos aí alguns vídeos, né? Foram selecionados pelo Marco Papo da Citem. Ele tem utilizado esses vídeos em várias apresentações, né? Nós também estamos trabalhando aí para algumas formações específicas sobre o uso dessa ferramenta, mas já ficam algumas dicas. A ideia aqui hoje, nesse bate-papo com vocês, era mostrar que é uma ferramenta prática e que ela pode auxiliar em muito nesse momento de reuniões coletivas, e a gente precisa trabalhar com grupos específicos, às vezes com vários grupos ao mesmo tempo, e essa ferramenta ela permite o diálogo, permite o contato visual por meio das chamadas de vídeo, envio de arquivos, compartilhamento de telas, né? Então, a ideia é que vocês tenham um tempinho aí também para que vocês possam se organizar, possam se habituar com a ferramenta, né? Então, seria interessante aí que tivesse um momento aí que os professores pudessem mexer, marcar algumas reuniões na própria escola, conversar um pouco, a famosa fuçada na ferramenta, tá bom? Você quer comentar alguma coisa, Vivi, sobre o uso do Teams também? Não, acho que você posicionou bastante. A gente tem usado nas nossas reuniões, já chegamos a ter reuniões com 100 pessoas e funcionou muito bem, justamente por causa dessa ferramenta de silenciar, e aí você pode sinalizar dentro do chat o momento que você quer fazer algum comentário, então fica organizado, você compartilha a tela na hora da sua fala. Então é uma ferramenta importante e que ela é livre para os servidores. E bacana, né? Você trouxe o que eu tinha comentado também, porque quando a gente faz uma reunião com um número maior, é normal até nos habituarmos, né? Às vezes todo mundo quer falar ao mesmo tempo e você precisa ali dar um destaque para quem está com a palavra naquele momento. Então essa possibilidade de deixar todo mundo mudo naquele momento que você está falando, ela é uma funcionalidade, você veja, uma ideia simples, mas que ajuda muito para o funcionamento e a condução da reunião. Então a ideia era trazer um bate-papo aí com vocês, aos poucos vocês vão se familiarizando, aqueles que já estão mais familiarizados com certeza contribuirão muito com os outros que ainda não estão, teremos as formações, mas essas pílulas, esses vídeos, essas orientações, esses tutoriais com certeza contribuirão muito aí para o desenvolvimento do uso da ferramenta, que é uma sugestão, né, como já dissemos várias vezes aqui. Claro que se a escola, se a diretoria já usa uma outra ferramenta também, não tem nenhum problema. O importante é ter clareza, né, tem que estar claro para todos nós que o Centro de Mídias é o canal institucional da CEDUC, né? Então, as pautas de ATPC que serão desenvolvidas aqui pela EFAP serão por esse canal, por meio do aplicativo, tá? Podemos voltar para a nossa apresentação. O quarto item da pauta agora, eu vou pedir para colocar na tela aí, por favor. Então, o quarto item, nós colocamos aí o preenchimento dos questionários e atividade de encerramento, né? Então, é importante que essas atividades propostas, elas sejam finalizadas. Então, nós tivemos a disponibilização de um questionário no dia 23 e um outro questionário no dia 24. E ao final desses dois questionários, nós temos uma pesquisa que também precisa ser realizada por todos e concluída. Eu vou passar os números que eu recebi hoje aqui, que eu acho que é bacana a gente estar divulgando. Em relação ao questionário do dia 23, nós já temos 96.381 participantes que concluíram. Do dia 24, 68.850
56 participantes que também já concluíram. E da pesquisa, nós temos 60.645 concluintes. Então, são números significativos, né? Claro que a nossa rede, os números, eles sempre impressionam, né? Os números absolutos. Mas nós temos ainda alguns participantes que não finalizaram. Então, é importante ter esse momento na TPC também para discutir isso, né? Todos conseguiram acessar, né? Se não conseguiram, tem que abrir Fale Conosco, tem que verificar qual que é a dificuldade. E a ideia é que o PC, a ideia é que os gestores da escola tenham esses momentos com os professores para justamente fazer esse levantamento e apoiar, contribuir para que esses questionários sejam finalizados. A meta, o objetivo é que eles sejam finalizados até quinta-feira, tá bom? A próxima slide, por favor. Aqui, eu vou fazer uma apresentação em relação a esse preenchimento dos formulários, mas eu queria só passar a grade de programação que nós teremos aí a partir da próxima semana. Claro que vocês serão avisados por meio de comunicação oficial, os boletins, os comunicados, a própria programação do Centro de Mídias, né? Mas a proposta que nós fizemos, e que a princípio é a que está válida para o momento, as ATPCs para as pautas de ensino fundamental, anos finais e ensino médio, elas serão sempre realizadas das 11 às 12 horas e 30 minutos, tá bom? E aí, lembrando aquela distribuição que já está prevista na resolução, né? Terça-feira, Ciências Humanas, quarta-feira, Linguagens, quinta-feira, Matemática e Ciências da Natureza. E lembrando que é esse dia também que a DE terá que desenvolver a sua pauta com a unidade escolar, e a própria unidade escolar também tem o seu espaço para desenvolvimento de pautas. Então, essa é a nossa proposta aí, a nossa grade de programação no momento, mas, como eu disse, é importante ficar atento à programação e aos comunicados oficiais. Caso tenhamos alguma atualização, alguma alteração, nós comunicaremos para vocês. Bom, próximo slide. Antes de encerrar, eu vou pedir para colocar uma outra apresentação, que é justamente para falar um pouquinho mais de como acessar os questionários e a pesquisa que os servidores precisam concluir até quinta-feira, tá? Eles estão disponíveis também no AVEFAP, mas eu acho que é importante a gente resgatar um pouco do caminho aqui e comentar um pouquinho com vocês, tá bom? Eu recebi a informação também que o chat do canal ele está aberto agora nos momentos finais para quem quiser enviar algum comentário, quem quiser enviar alguma sugestão, tá? Então, se nós não conseguirmos dar um retorno imediato, muitas vezes temos muitos questionamentos, com certeza tudo isso será analisado pelas nossas equipes e em breve, ou nas próprias ATPCs que teremos na sequência, a gente vai trazendo aí novas informações, a gente vai tentando responder para vocês. Bom, então vamos lá para a apresentação. Repetindo, é importante que essas atividades sejam concluídas até quinta-feira, né? Nós, conforme eu já mencionei aqui, estamos com uma participação significativa, mas é importante que todos os nossos professores concluam esse trabalho, né? Como eu mencionei na quinta-feira passada, nós não podemos perder nenhum servidor, nós não podemos perder nenhum professor nesse processo. Então, a importância desse momento e desse trabalho. Por isso, nós destacamos aqui um caminho, né? Para o professor, ele pode estar acessando esse link, esse endereço que está aí. Pode acessar também diretamente no site da Escola de Formação, como foi mencionado na primeira parte da apresentação, para acessar as pautas formativas, né? E algumas observações que a equipe técnica destacou aqui para a gente estar trazendo para esse bate-papo, né? Se é o primeiro acesso,
é o CPF com 11 dígitos e 100 pontos e 100 hífen, tá? Tanto no campo de usuário quanto no campo de senha, tá bom? Então, tem esse detalhe, caso seja o primeiro acesso, utiliza o CPF, sem ponto, sem hífen, tanto no campo de usuário quanto no campo de senha, tá bom? Nós temos aí uma questão, eu vou pedir para voltar essa tela, que é uma questão que é importante, né? Nós temos também os nossos professores eventuais que eles não realizaram cursos da EFAP, então eles não têm acesso ao AVEFAP. E como que fica? Esses professores não terão acesso, mas eles participaram do replanejamento. Então esses professores, a orientação é que eles abram um chamado, uma ocorrência urgente, para que a nossa equipe técnica possa liberar o acesso para eles, tá? Então, fiquem tranquilos, mas precisamos de celeridade nessa comunicação de vocês, nesse chamado que deve ser aberto no endereço que nós colocamos aí, para que a nossa equipe técnica possa dar o acesso para o professor eventual que ainda não está cadastrado na nossa base de dados, tá bom? Próximo slide. Aí a ideia é mostrar um pouquinho, né, o passo a passo, né? Então esse é o campo que aparece quando a gente acessa o link. Tem lá o campo de usuário e tem lá o campo de senha. Bom, próxima página. Entrando, né, você colocando o seu login e senha, usuário e senha, e se for o primeiro acesso por CPF, abre essas opções. E daí deve ir até gestão educacional, que está destacado aí, o itemzinho na caixinha vermelha. Clicando no gestão educacional, nós temos essas duas opções. E aí nós podemos destacar a opção do replanejamento. Após acessar, né, quando você clica lá no replanejamento, o professor deve clicar no dia para acessar o questionário. Então, nós separamos lá o questionário do dia 23, questionário do dia 24 e tem a atividade de encerramento. Depois tem que clicar no questionário e respondê-lo, tá? Então, clicando lá na caixinha, vai abrir o questionário e aí é o momento para a gente encaminhar as respostas. E aí a gente está destacando as datas, né, e o que precisa ser feito, né? Alguns professores, inclusive, até me perguntaram no final de semana, ontem, né? Mas eu tenho que responder os dois questionários e a avaliação, ou se eu respondo os dois questionários, a avaliação é optativa? É necessário que respondam os dois questionários e respondam também a avaliação, tá? A pesquisa, vou pedir para colocar a tela aí de novo. Não, a outra. Próxima. Não, a próxima. A última, na verdade. Só para destacar que a pesquisa ela aparece no canal como encerramento, tá? Então a gente tem lá os dias, né, 23 e 24, onde a gente abre os questionários, e no canalzinho encerramento é onde nós encontramos a pesquisa, tá bom? Então, em linhas gerais, o que nós gostaríamos de conversar um pouquinho com vocês nesse período, nesse tempo que nós temos, eram esses tópicos, esses itens, né? E esperamos que vocês se organizem nessa semana para que possam dar conta de todo esse estudo, de toda essa organização do replanejamento
conhecer e consultar as pautas que nós já temos disponibilizadas no ABPAP, conhecer e se apropriar do documento orientador, e especificamente aqui pensando no trabalho das pautas, no trabalho de aula a ser desenvolvido com os alunos, nas habilidades que foram destacadas para cada componente curricular. É importante que vocês também se apropriem das ferramentas, né, a utilização do canal, do centro de mídias, onde as aulas estão ocorrendo para os alunos, né, a importância da articulação desse trabalho, das aulas que estão ocorrendo lá, com as atividades que estão sendo sugeridas por todos os professores da escola, né, esse trabalho alinhado entre a gestão e o corpo docente, né, para que todas essas dificuldades, as ansiedades, como nós mencionamos aqui, para que a gente possa superar tudo isso da melhor forma possível e realmente qualificar esse ensino aos nossos estudantes, e também possamos orientar as famílias, os familiares da melhor forma possível, tá bom? Eu vou passar aqui para a Vivi. Nós temos aqui praticamente 5 minutos já para encerrar, Vivi. Você quer fazer algum comentário, algum agradecimento? Fique à vontade. Eu estou lendo aqui algumas questões. É muito difícil a gente conseguir chegar aos finais. Eu não consigo ver se tem alguma pergunta específica. Mas, assim, tem alguns apontamentos que foram feitos. A primeira coisa que eu queria ressaltar, pessoal, é que não coloquem os dados pessoais de vocês no chat. RG, enfim, outros dados pessoais, tá? Tem um presente, você pode falar um pouquinho sobre isso? Quer dizer, colocar presente aqui conta como presença? Não é pelo chat que a gente vai verificar a presença, até porque a gente não teria como controlar isso, né? Isso daí é importante, a Vivi está levantando. Assim como eu mencionei o uso do Teams, nós estamos nos habituando, nos familiarizando com todas essas ferramentas, com todos esses canais, né? Então, assim como eu mencionei que é natural que numa reunião com várias pessoas, de repente uma pessoa comece a falar, outra esqueça o microfone aberto e fale ao mesmo tempo. Então a gente precisa realmente se acostumar, se habituar, para que a gente possa nesse processo também qualificar o uso e esses espaços que nós temos, espaços virtuais, tá? Então essa ideia do processo ela é importante. E uma outra questão que tem surgido sempre aqui também nos chats é justamente que às vezes algumas aulas são mais aceleradas, né? Às vezes algumas apresentações também são um pouco mais aceleradas. Então, eu lembro que na TPC na fala sobre a TPC na semana passada com a Márcia, nós passamos um vídeo do professor Bruno e ele comentava todo o processo, né, de seleção para participação aqui na IPAP, na COPED, e também no centro de mídias. E, claro, nós temos pessoas que já estão mais habituadas com o trabalho das câmeras, outras menos. Então, estamos aprendendo, assim como todos vocês aí. E a ideia é justamente receber essas dicas, sugestões, essas críticas construtivas, é claro, para que possamos aprimorar aqui vocês aí também, DE e unidade escolar. Tem alguns outros apontamentos, então, bastante sobre a dificuldade de preencher o formulário. Então, o professor João já falou sobre isso, né? Abriu um falou conosco. Pede-se muito o link das habilidades essenciais. Elas estão no documento orientador que foi disponibilizado na semana passada. No entanto, acho que é possível que a gente possa colocar no site do Currículo Paulista também, né? Sim, a ideia... Está tudo lá. Esses documentos que são essenciais, a ideia é que a gente possa disponibilizar no maior número de locais que vocês possam acessar, tá? Nós temos também todo esse material do replanejamento, das próprias aulas, né, das próprias ATPCs, que também serão disponibilizados. Isso também é uma coisa que tem surgido, né? Nós temos esse horário comum, onde a maioria provavelmente participará, mas pode ser que a escola precisa fazer alguns momentos específicos para grupos de professores que não possam participar de manhã, por exemplo.
Então, a ideia é que fique gravado, que vocês possam acessar e utilizar. Então, as referências, os documentos também, tá? O pessoal já está me avisando aqui que o nosso horário está encerrando, tá? Eu queria destacar aqui a importância desse diálogo, a importância da construção coletiva nesse momento, né? Nosso secretário, ele sempre traz uma fala otimista, de que é um momento difícil, mas que o legado, principalmente do ensino à distância, de centros de mídias, é algo que com certeza vai contribuir muito para a qualificação das aulas para os nossos estudantes. Nós teremos, como eu mencionei no início, acho importante mencionar aqui novamente, né? Não é uma simples transposição da aula que eu tinha na escola presencial para uma aula com a família, à distância, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A questão das metodologias ativas, tudo que é proposto no currículo, como a gente desenvolver tudo isso à distância. Então, são questões importantes. E essa semana, essas ATPCs, elas servem para isso, tá? Eu passo a palavra para a Vivi e depois eu faço o encerramento aqui, que o nosso horário deu. Então é isso, gente. Era um apanhado geral mesmo sobre essas habilidades essenciais, apontar a importância de fazer essa retomada das estratégias da escola, né, para atingir a aprendizagem de todos os estudantes. E agradeço a todos. Obrigado, Vivi. Agradeço a sua participação, agradeço a professora Cristina Fabellini, que é a nossa coordenadora aqui da IPAP, o Caetano, coordenador do COPED, todos os coordenadores, nosso secretário. E nós contamos muito com vocês. Vocês são fundamentais nesse momento para que nós tenhamos condições de atingir os nossos objetivos da melhor forma possível. Um grande abraço a todos, um ótimo dia de trabalho, que ainda temos muita coisa para fazer hoje, e vocês também, com certeza. Muito obrigado, Vivi, muito obrigado a todos vocês.